Então, eu acho que é um ponto crucial. A linguagem do bem comum e do serviço, ela precisa ser anterior à discussão mais ideológica e técnica sobre como a sociedade deve funcionar. Olá pessoal, aqui começamos uma nova edição do MaCast. Eu só trago gente boa, gente de peso. E hoje a gente está aqui recebendo o Guilherme de Carvalho, ele vai apresentar a si mesmo, mas quem já conhece sabe que é um convidado muito especial aqui para o nosso MaCast. Guilherme, seja muito bem-vindo, esse é o podcast do Mackenzie, que nós chamamos carinhosamente de MaCast. Muito obrigado, reverendo Robson, é um prazer a gente estar aqui. E eu sou mackenzista, uma vez mackenzista, sempre mackenzista. Pois é, a gente estava almoçando há poucos minutos e ele estava dizendo que fez o mestrado, a validação do curso de teologia e contou as histórias do tempo aqui do Mackenzie. E eu disse para ele, uma vez mackenzista, para sempre mackenzista, não existe ex-mackenzista aqui na nossa instituição. Bom, quem é Guilherme de Carvalho por si mesmo? Essa pergunta que quase ninguém faz em programas desse tipo. Fala um pouco de você, conta a sua história. Então, eu sou mineiro antes de tudo. Nasci em Belo Horizonte, cresci lá. Eu sou de uma das gerações depois desse êxodo que aconteceu para a formação da cidade, né? É uma cidade nova, foi criada no final do século XIX. Então, ela é diferente de outras cidades brasileiras. E a modernidade mineira ela se repete nesse sentido. E juntou gente de várias partes do estado. Mas, além da mistura mineira, eu tenho um lado também da Paraíba, né? Olha só. Meu pai é de Campina Grande. Isso é muita coincidência. Então a gente é parente de alguma forma. Mas eu cresci em Belo Horizonte, no contexto batista. Minha família é batista brasileira, tanto do lado de pai quanto do lado de mãe, por muito tempo. Meu bisavô foi missionário da Convenção Brasileira, ou na época do Rio, nos anos 1920, entre índios no norte do Brasil. Foi o primeiro casal que foi evangelizar índios brasileiros, enviado por brasileiros na Convenção Batista. E o meu avô, do outro lado, esse é a ascendência da minha avó, né? E o meu avô materno, por outro lado, ele se converteu a Cristo no Colégio Batista Mineiro. Ele era... tradicional colégio. Tradicional. Ele trabalhava no colégio, foi evangelizado pelo Dr. Maddox, e dali ele foi evangelizar no sul de Minas, o resto da família. E eles se encontraram no Colégio Batista brasileiro na época, hoje Colégio Batista de São Paulo. E então eu tenho essa ascendência, né? Batistas brasileiros do lado da minha mãe, do lado do meu pai também, de Campina Grande, foi da Batista da Capunga. Nos anos 80 foram para a Renovação Batista. Então eu já cresci no contexto dos batistas carismáticos ali em Belo Horizonte. Esse era o background. Foi o contexto em que eu estudei teologia, e fui ordenado para o ministério. Considerei, por um tempo, ir para outra carreira. Comecei um curso na área de ciências na Federal de Minas, mas eu não conseguia fazer física e grego ao mesmo tempo. Eu tive que escolher uma coisa. Então, eu acabei ficando mesmo na teologia. Me casei lá em Belo Horizonte e fui ordenado para o ministério nesse ambiente batista nacional. Mas eventualmente entrei em contato com a tradição reformada, também por influência do meu pai, e descobri as raízes antigas da tradição batista mesmo, né? Os batistas particulares, né, na Inglaterra eram calvinistas, então eu virei uma versão diferente, né? É mais raro encontrar batistas reformados assim. É híbrido. Então, eu sou híbrido. E isso ajudou também a decisão de vir eventualmente convalidar aqui, na primeira turma de convalidação do Mackenzie, antes dos cursos superiores se efetivarem. E me tornei professor de teologia. Fui por muito tempo professor de teologia em Belo Horizonte, quase 10 anos. E, eventualmente, nós tivemos umas experiências que vieram de várias direções. A gente teve uma crise espiritual pessoal na nossa igreja de origem, eu e minha esposa.
relacionada com a falta de, por um lado, isso é muito comum em ambientes evangélicos. Supostamente todo mundo está pregando o evangelho, mas nem sempre isso é claramente expresso. E a gente teve umas experiências com a graça de Deus muito transformadoras aí que começaram a nos convocar para um ministério mais amplo. Ao mesmo tempo, como professor de teologia, eu tinha uma preocupação apologética com o estado dos alunos. Muitos alunos entravam em crise de fé. Eu tinha visto isso já com estudantes universitários quando eu estava na UFMG, depois vi com alunos de teologia. E eu decidi, em algum ponto, eu não sei precisar qual, que eu não ia poder ser só um biblista, que era o que eu estava pensando. Eu ia ter que trabalhar com teologia pública em algum momento. É aí, então, e a gente vai chegar no restante dessa história, que você passa a ser conhecido hoje, por grande parte do horizonte evangélico e até mesmo fora do evangelho, como um dos pensadores sobre a relação do evangelho com a cultura, da fé com a filosofia, da fé com o ambiente público, político, cultural, o que seja, um dos mais brilhantes da geração. Como é que você hoje vê, nesse momento em particular, a importância desse tipo de visão de como aplicar a fé cristã de forma saudável e relevante à realidade da vida de cada um? Como é que você vê a importância desse momento e o desafio que ele representa para o que você tem feito? Então, foi mais ou menos nesse período. Eu já era professor de teologia há bastante tempo. A gente percebeu que a forma como o cristianismo vinha sendo ensinado não era suficiente. Eu percebi essas demandas até, como eu disse, um pouco antes, quando eu estava na UFMG. E me envolvi um pouco com o movimento estudantil lá, cristão. Mas o que acontece é que a gente ganhou essa sensação que eu levei um tempo para entender que Deus quer outras coisas do movimento evangélico. Até os anos 80, 90, o movimento evangélico era muito marginal e representava também, como a gente conversou mais cedo, uma espécie de proletariado cultural. Ele não tinha nem poder por números, nem por influência econômica, nem por presença cultural para interferir no destino nacional. Então, a própria visão que o Brasil tem de si foi construída historicamente sem considerar esse fenômeno. Se você vai para os clássicos de interpretação do Brasil, não existe um problema evangélico para resolver. E como a gente observou, chega a ser surpreendente que hoje existam à torto e direito publicações sobre quem são os evangélicos. Ainda procurando entender isso. E isso é inacreditável num momento em que, dependendo da sua posição a respeito disso, né, aí depende do ouvinte, o barco está quase virando e ainda não se sabe por quê. Isso é inacreditável. A essa altura do campeonato, a gente tem jornais importantes perguntando quem são os evangélicos e as eleições quase determinadas por isso. Então, eu não tinha tanta clareza sobre isso, mas eu já estava percebendo o que estava acontecendo. É que na medida que o movimento evangélico ele deixa de ser um proletariado... Sai da margem e vem para o centro. Ele tem que tomar decisões. Só que ele não foi preparado para tomar decisões. Ele não sabe o que pensar sobre muitas coisas, até porque ele não participava não participava dos meios de produção cultural. Então, também não faz sentido cobrar de uma comunidade de imaginação moral relativamente nova, que ela tenha a experiência e o entendimento das questões nacionais de quem já discutia isso há tanto tempo, né? Como os católicos tradicionais, ou eu mencionei, né, a elite uspiana e outros contextos. O fato é que, para o bem ou para o mal, a gente está num momento histórico em que esse movimento entrou no jogo. Eu não tinha tanta clareza sobre isso, eu só sentia que a demanda por teologia pública evangélica é urgente. Uma mediação entre a imaginação teológica e moral do evangélico e da cultura secular é urgente. A questão é que até hoje, por exemplo, nos departamentos onde se estuda a sociologia da religião brasileira, os evangélicos são um objeto de estudo. Só que, se eles vão participar das decisões, eles têm que pensar nas soluções, não pode ser objeto, eles têm que ser sujeito. E o problema para mim é esse. A sociologia da religião brasileira ela é policial e é um trabalho de fiscalização, basicamente. E é uma sociometria que faz uma fiscalização com fins de monitoramento político.
É basicamente isso que ela faz hoje, na USP e em outros lugares. Agora, Guilherme, quando você fala que nós não estávamos preparados, a imagem, obviamente a gente é um ser imagético, né? A gente sempre está imaginando as coisas, é de um adolescente dirigindo uma Ferrari. O adolescente é o evangélico, o Ferrari é a participação política que ele passa a ter. Você acha que a gente está batendo em muito poste, derrubando muita árvore, ou a gente está mais ou menos ali no meio da pista dessa viagem imaginária de um adolescente com uma Ferrari na mão? Então, eu tenho sentimentos ambíguos sobre isso. Mesma coisa. Eu acho que, enfim, a turma... eu não sei como que a turma passou no exame de direção, mas o fato é que o povo está dirigindo. E está assim, batendo em poste e... Derrubando árvore. Eu não acho que tem um retorno para isso. Brasileiro também é evangélico também é brasileiro. Isso são os fatos. Então, não tem como colocar essa população em quarentena social. Não tem jeito de fazer retrocesso. Né? Não, impossível. Então, a gente tem que encarar os fatos. Isso é uma das coisas que constitui o Brasil hoje. Só que isso aumenta a responsabilidade para um tipo de pregação que não é mais meramente intra-eclesiástica, né? Então, não basta nas nossas igrejas a gente ter exposição bíblica tendo em vista a vida moral pessoal de cada um. É verdade que a alternativa para isso está sendo muito mal feita, né? Igrejas, por exemplo, fazendo política partidária é inadequado e isso precisa ser superado. Mas se a gente descontar por um momento isso que está fervendo e está dolorido agora, que é a política, são inúmeras as áreas em que esse tipo de reflexão precisa acontecer. Você está dizendo para a gente que até o dia 31 a gente vai ter que segurar bem no cinto de segurança, porque não sabe para onde é que essa Ferrari vai. Mas depois do dia 31, quando ela estacionar em algum lugar, do lado direito, do lado esquerdo da pista, em algum momento alguém vai ter que sair dessa Ferrari, ver os danos que eventualmente ela provocou e dizer assim, vamos fazer um curso de direção e vamos fazer a lanternagem aí dessa Ferrari. Exatamente. A grande questão é a linguagem da missão cristã. Ela precisa ser reformulada. E entre os temas que eu acho que são urgentes para a comunidade evangélica está o tema do bem comum. A comunidade evangélica precisa considerar isso, que existem outras pessoas nesse país. E ela precisa demonstrar o evangelho considerando o bem comum nos seus cálculos sobre o trabalho, sobre investimento social, missão, discipulado, formação de membros. E eu tenho defendido a linguagem do bem comum porque ela é uma linguagem menos politizada. Ela ainda é política, mas não é partidarizada. A questão não é defender Estado mínimo ou defender uma visão liberal ou uma visão conservadora a respeito de costumes, necessariamente, uma visão específica sobre como saúde pública deve ser implementada, mas categorias éticas mais amplas, que são as categorias bíblicas mesmo. Tipo generosidade, tipo hospitalidade, graça comum e assim por diante. Exatamente, é a questão da cooperação. O fato é que se você não tem capital social e moral, você não consegue cooperar em empreendimentos. A gente pode divergir, de fato, sobre como a administração pública deve ser feita. Existe não só ideologia, mas diferença sobre metodologia. Agora, a gente não devia divergir sobre os fundamentos dessa ação coletiva. E aí, um ponto que é caro para mim, a retórica da guerra cultural, tanto pela turma da esquerda contra o alegado fascismo da direita, às vezes real, às vezes ilusório, e, por outro lado, a retórica de guerra cultural contra os comunistas, como se a gente estivesse à beira de um stalinismo, que também não é verdade. Essa retórica é incompatível com o espírito do Evangelho. Até mesmo no confronto de Jesus com os seus inimigos, ele se fazia amigo deles. Até mesmo nesses momentos. Jesus é quem ensinou sobre orar pelos inimigos. Então, eu acho que é um ponto crucial. A linguagem do bem comum e do serviço, ela precisa ser anterior à discussão mais ideológica e técnica sobre como a sociedade deve funcionar. Você me fez lembrar agora que Jesus curou o filho do servo do centurião, que era o opressor romano em cima de Jerusalém. E, ao mesmo tempo,
denunciou os fariseus religiosos que detinham o poder político e que representavam o status quo religioso. Ao mesmo tempo, não insuflou as massas para fazer uma revolução, seja por razões de costume, em Decápolis e naquelas terras onde o paganismo imperava mais do que o judaísmo, mas, ao mesmo tempo, não legitimou o dogmatismo religioso farisaico. Dá a impressão que Jesus seria um bom modelo para os evangélicos hoje, daquilo que a gente chamaria de ser alguém supra ou metapartidário, né? Alguém que toma partido por causas e por princípios, mas não necessariamente por homens e partidos, né? Exatamente. E isso significa ser capaz de sentar com pessoas diferentes. É claro que isso ia ser difícil hoje. Imagina Jesus com numa foto com o centurião no Instagram hoje, ou no Twitter. Isso ia dar problema. Ia ser cancelado. Porque ele não podia ter saído para jantar com fulano. Ou com o publicano, que é uma outra história também interessantíssima, ele entrando na casa de um impuro, né, como o publicano, que representava a interferência do poder imperial romano dentro da nação. E Jesus entra ali, come, anuncia a salvação. Evidentemente, houve arrependimento. Então, não se trata de Jesus ser conivente com os erros dessa trama de opressão e exploração dos romanos sobre os hebreus, mas Jesus entendeu a realidade pessoal daquele publicano. Ele não leu a questão política naquele momento como se importasse mais do que a alma e a pessoa do publicano. E eu acho que isso é um problema. E nem exigiu arrependimento prévio para entrar na casa, né? Exato. Ele entra na casa, produz, certamente pelo diálogo com o publicano, o arrependimento, vai à alma do problema, que era a própria alma do publicano, e, como consequência, a própria consciência política da opressão que aquele publicano exercia, ela é saliente, na medida em que ele diz, olha, se eu defraudei alguém, eu quero pagar ainda mais. Ou seja, em outras palavras, a mudança começa do indivíduo, vai para a sociedade, e não pressupõe uma mudança estrutural necessariamente para que o indivíduo seja aceito. E que me parece que essa é a grande falácia que hoje está sendo proposto, de uma espécie de teocracia em plena democracia no século XXI. Exato. Então, a expectativa de que a grande responsabilidade evangélica seria impedir o país de descer uma ladeira autoritária à esquerda, que muita gente tem, é muito desencaminhada. A nossa missão não é controlar a história, é dar uma demonstração do evangelho no momento que a gente está. E quem quer controlar o processo histórico se torna inevitavelmente tirano, seja a esquerda ou seja a direita. Agora, você, nessa reflexão, me fez lembrar, e não por coincidência, e você vai aproveitar e falar um pouco sobre como foi que a Labri entrou na sua história, e daqui a pouco vocês vão entender também melhor esse contexto de atuação hoje ministerial que Guilherme tem, que vai além da sua docência, que ele exerceu durante muito tempo, daquele conceito de cobeligerância de Francis Schaeffer. Exato. Em outras palavras, você está dizendo assim, olha, dá para trabalhar junto com quem pensa diferente por causas comuns, por bens comuns, porque existe uma graça comum que diz que, ser solidário com o que precisa, coloca na mesma sala pessoas que pensam diferente e creem, inclusive, em coisas diferentes. Mas explica como é que esse conceito acabou chegando, junto com outros, a partir da reflexão de Schaeffer e da sua experiência com Labri. Fala um pouco sobre isso. Muito bem. Schaeffer era líder dentro de um movimento de missionário e evangelístico cristão que tinha traços bem fundamentalistas. Ele se opunha ao que era chamado na época de Concílio Mundial de Igrejas, porque, de fato, esse outro movimento era muito frouxo nas questões de confissão de fé e da ética cristã. Então, o Schaeffer se aliou a esse movimento bem conservador e foi visitar a Europa no pós-guerra ali para saber da situação das igrejas e articular um socorro, tanto religioso como até financeiro para as igrejas. Plano Marshall espiritual. Exato. Mas naquelas viagens que ele fez ali, ele era muito apaixonado pela cultura do Renascimento, por história da arte, e vendo a cultura europeia com seus próprios olhos, vendo as cidades, indo nos museus, conversando também com as pessoas,
ele começou a perceber que tinha alguma coisa errada no movimento dele. E também em contato com as discussões teológicas da Europa. E a certa altura ele chega à conclusão de que eles queriam falar a verdade sem amor. E ele declara num dos textos dele que não existe nada mais feio do que a verdade sendo pregada sem amor. E essa era a grande preocupação de Schaeffer. Era necessário confrontar os erros da modernidade secular, o que ele chamava ali de teologia liberal, mas era necessário construir pontes. Então, a certa altura, eles têm uma crise, ele tem até uma crise pessoal, espiritual, e quase abandona o cristianismo. Ele ficou um tempo, inclusive, pensando que ou o cristianismo era verdade mesmo, ou ele ia arrumar outra coisa para fazer. Mas ele tem uma experiência com Deus e ele resolve isso. E junto com a Edith Schaeffer, eles decidem abrir a casa. E essa é a ideia de L'Abri. Se a gente vai conversar com um ateu, tem que ser tomando café. Isso seria um mineiro fundando L'Abri. E com pãozinho de queijo. Com pão de queijo. Mas é algo assim que ele tenta fazer. Então, eles começam a fazer ali um ministério de hospitalidade para discutir as questões do cristianismo e da sociedade da época e também anunciar o evangelho, mas num contexto de carne, encarnacional, para usar uma linguagem da missiologia mais contemporânea. E isso tem um impacto gigantesco, né, na Europa, na América. Enfim, o que acontece é que eu já lia Schaeffer, isso saltando décadas, muitas décadas depois, quando eu era professor de teologia. E a gente acaba entrando em contato com o L'Abri porque um amigo próximo, Rodolfo Amorim, ficou no L'Abri da Inglaterra há um tempo. E falou disso para a gente começou a orar sobre a possibilidade de um L'Abri no Brasil. O líder do L'Abri da Inglaterra foi a uma conferência no Brasil em 2006. Então, a gente decidiu ir para lá em 2007. E depois de ficar lá um período com a família, eu, minha esposa, Rodolfo foi também, as minhas 2 filhas, a gente voltou com esse propósito e com autorização para começar o trabalho de L'Abri aqui no Brasil. L'Abri, então, é uma casa que recebe pessoas inquietas sobre a reflexão de como a sua fé se articula com a cultura, com a sociedade. Exatamente. É uma casa em que a gente ajuda as pessoas a construírem casas de sentido para elas. Explica melhor esse conceito. Então, isso foi uma tentativa de usar Michael Polanyi para explicar o que o L'Abri faz. O ser humano não habita só em casas físicas. Ele precisa de um lar de significado. Senão ele está perdido num universo infinito e terrível, como Pascal dizia. Então, a gente faz isso. Mesmo quando a gente não pretende fazer, a gente faz. A gente precisa de uma casa de significados. E existe uma resposta para isso na Escritura. É que o universo, na verdade, é uma grande casa, né? Mas é a casa de Deus, na qual você é convidado a habitar. E sem uma casa, uma habitação de significado, o homem fica órfão e sem teto espiritualmente. Ele se seculariza. Mas ele fica também doente em vários sentidos. Porque se a vida não tem objetivo, não existe uma razão para você amar o outro. Nem trabalhar, nem produzir. Nem fazer nada. Nem se divertir. Você pode fazer porque você tem, nesse momento, interesse para sobreviver. Mas isso não vai te tirar de uma depressão. Para você, por exemplo, sair de uma depressão, você tem que ter uma razão para além do que você está sentindo. Não é simplesmente não querer morrer, é querer viver. Exatamente. Se você tem uma casa de sentido, nos momentos em que você quer morrer, você pode dizer não para esse sentimento, porque existe uma razão. E essa foi a questão do Schaeffer. Existe uma razão? Porque se não existe uma razão, só os sentimentos não vão me carregar. Agora, você usa uma expressão em algum dos seus estudos que é revolução afetiva. Sim. Isso começou a se desenvolver nessa época mesmo. Eu tinha muito interesse em temas de fé, racionalidade e apologética, até porque assim, o ambiente da minha casa tinha um lado acadêmico forte. Meu pai foi professor da PUC, do FMG, nos cursos de engenharia muitos anos. Meu irmão é cientista na área de biologia. Eu quase fui para física, mas eu tive que escolher uma carreira e não rolou. Mas o que acontece? Eu percebi, na época que a gente foi para o L'Abri, que os debates estavam mudando. A grande questão do final dos anos 90 até ali 2004, 2005, era o neo-ateísmo. Eram os 4 cavaleiros do ateísmo, né? Era Christopher Hitchens, era Richard Dawkins, era esses caras. E de repente ninguém queria mais. A questão não era mais
se Deus existe ou não. Deixou de ser uma questão. Não, pelo menos não é como era. A grande questão se torna o que é o bem, afinal de contas. E o cristianismo, a questão não é se ele é verdadeiro ou não. A questão a ética cristã é boa ou ela tira a felicidade e perverte a existência? Mudou completamente. E eu não sabia bem o que estava acontecendo. Eu fui entender depois. Mas, nessa época, eu percebi que eu tinha que migrar o que eu tinha, a minha investigação. E eu comecei a fuçar esses temas da cultura da autenticidade, a emergência do homem psicológico, que Philip Riffe já anunciava nos anos 60, mas Philip Riffe estava sendo redescoberto nos anos 2000, ele desapareceu por 30 anos das discussões acadêmicas, e ele começou a voltar, porque a turma notou que algo estava mudando. Saiu um estudo muito interessante do Martin Scheffer, professor da Universidade de Wageningen, de Estudos Ambientais, que resolveu estudar padrões de mudança e de transformação brusca na natureza e na sociedade. Ele mexe com a questão ambiental, isso tem a ver com mudança climática, mas ele resolveu estudar como civilizações mudam radicalmente ou entram em colapso. E ele descobriu que, a partir dos anos 80, através de Google Ngram, esse tipo de investigação de bases de dados e de livros e publicações, a Google tem tudo digitalizado, então dá para você estudar ao longo de 100 anos como é que a imaginação das pessoas mudou através das publicações, né? E ele teve uma sacada genial, ele foi estudar que mudança foi mais radical nesse período, ele conseguia identificar. E ele descobriu que, por volta dos anos 80, a linguagem tinha uma ênfase, até esse momento, crescente. Havia uma ênfase no plural, no coletivo e na racionalidade. E a partir dos anos 80, essa ascensão, que vinha desde os anos 1800 e alguma coisa, estabiliza, e quando a gente chega aí nos anos 90 e 2000, começa a reduzir o uso de palavras referentes à racionalidade e ao coletivo, e passa a haver uma dominância de palavras relacionadas com intuição e sentimentos e com o eu, a subjetividade. E isso tem uma outra, um outro momento em que tem uma aceleração nesse. Ele fala que ele descreve como taco de hóquei, né? Um gráfico de taco de hóquei. Nos anos, por volta de 2005, 2007 ali, que é a época que o smartphone vai realmente explodir ali, iPhone, até os pronomes mudam de pronomes do plural para singular. Agora, Guilherme, quando você fala tudo isso, eu fico sempre imaginando que o pessoal que assiste o Macast, ele é um pessoal, em tese, que está lidando com essas questões, sentindo o pulso dessas questões, são nossos estudantes, nossos professores, as pessoas que se interessam sobre temas culturais e que, sabendo que o Mackenzie é uma instituição confessional, também gostariam de ouvir ou de entender um pouco como é que esta fé cristã que o Mackenzie, de uma certa maneira ou de outra, expressa, também se articula com isso. Mas a constatação que eu sinto, assim, vamos colocar de maneira intuitiva, é que as pessoas estranham, de um modo geral, a ideia de que a fé cristã precise, vou colocar o termo entre aspas, descer a esse nível de ter que interagir com questões tão terrenas como essa, que seria mais sentido voltar àquela velha pregação de que você se arrepende, você crê, você vai para o céu, está bom demais, você já foi livre do inferno, está ok, fica tranquilo, para que se preocupar entre do momento que você se converte até o momento que você vai assunto aos céus ou glorificado. Por outro lado, a gente vê que a sociedade diz assim, mas espera aí, vocês não morreram ainda, vocês estão agindo como cidadãos, como políticos, como profissionais, e a gente não está vendo muita diferença entre a maneira como vocês são e outros tantos são. Então, de que maneira um pastor como você, mas também um pensador, conseguiria articular para uma pessoa que está olhando de fora a importância de que o cristianismo trate dessas questões? Por que é importante o cristianismo tratar da cultura se a cultura está fadada a terminar quando a nova ordem, que não é a nova ordem mundial, a nova ordem cósmica da vinda do Cordeiro se tornar realidade? Então, não sei se eu fui muito claro, mas vamos ver se eu consigo te responder. A questão é que a diferença
no comportamento do ser humano em relação a animais é a reflexividade, é que a gente consegue compreender, julgar por que nós temos certo comportamento, ou certos sentimentos, ou certas reações. E se você sabe por que você tem um comportamento, você pode tomar providências a respeito disso. Se você não sabe por que, não é possível. Isso é um pressuposto da psicologia moderna, por exemplo. Porque você tem que fazer a anamnese e tentar se entender. É porque se você detecta que tem raízes que eram desconhecidas para você, para certos comportamentos, certos padrões, você pode agir a respeito disso. É o que a gente chamaria de consciência. E né? então você possui a si mesmo. A questão é que numa cultura em que as pessoas estão aprendendo a fazer isso, e na verdade, não é o caso da gente levantar isso agora, o próprio cristianismo teve um papel muito importante nesse processo. Né? Então, antes de existir a psicologia, ajudando o sujeito a fazer a anamnese, havia a ordem bíblica, volta onde caíste. Então, o poder da reflexividade na tradição cristã é fortíssimo. Você tem as Confissões de Agostinho fazendo exatamente isso. Por onde eu passei até eu chegar aqui? É o primeiro grande texto da história ocidental em que alguém realmente entra num diálogo com Deus e consigo mesmo para se entender. Os próprios salmos, de repente, Davi fala consigo mesmo, tentando compreender as razões. As raízes disso já estão na Escritura, mas um tratado com a profundidade que a gente tem em Agostinho é um desenvolvimento que supõe a revelação cristã. Mas ok, a gente chega nessa cultura agora em que você tem uma sociedade inteira que as pessoas entenderam até certo ponto que elas precisam fazer isso. Não faz sentido, a essa altura, então, o cristianismo renunciar a essa tarefa e deixar de perguntar como nós chegamos aqui para entender qual é o papel do cristianismo daqui para frente. Isso é simplesmente um absurdo completo. E qual é o papel do cristianismo agora? Então, ele não mudou. É o mesmo e, de certa maneira, assumiu certas nuances diferentes. Esse é o ponto. É que o evangelho, as pessoas às vezes dizem para mim, Guilherme, o evangelho é muito simples, não precisa disso. Veja bem, o evangelho é simples, mas a vida é complexa. E se você vai aplicar o evangelho à vida e iluminar a vida com ele, então os emaranhados da existência vão ficar iluminados. Não significa que eles vão desaparecer, eles vão ser iluminados. Eu suspeito que muitas vezes o discurso por trás do só vou fazer a coisa simples e mais nada é uma fuga dessa tarefa. Só que numa sociedade que é a sociedade da autenticidade, da consciência, que tem seus problemas e que surgiu, ou melhor dizendo, se aprofundou com a revolução afetiva e essa transformação que eu mencionei, então isso pode ser não só mal compreendido, mas tornar ineficiente o discurso cristão. Ou seja, em outras palavras, crer é também pensar e dar sentido. Eu acrescentaria que crer é também pensar sobre si. E a comunidade cristã, nesse momento em que ela, como a gente conversou no início, chega na adolescência e está por aí derrubando árvore, ela precisa pensar sobre si. Ok, agora vamos para uma questão que certamente você já respondeu algumas vezes. Até recentemente você fazia parte de um governo. Era para falar sobre isso? Tudo bem. Você fazia parte de um governo que rompe um ciclo político de 13 anos de governo mais à esquerda. Você participa de um núcleo que foi chamado para pensar direitos humanos de uma perspectiva diferente, talvez, daquilo que normalmente se pensava até então. E como é que foi essa experiência? A proposta lhe apaixonou a partir de que possibilidades? Então, eu atendi a um convite do amigo Sérgio Queiroz, que assumiu uma secretaria na época, dentro do Ministério, e ele me pediu ajuda nessa área de educação em direitos humanos. Na verdade, é um assunto que eu vinha trabalhando com ele já há anos, até por conta desse estudo sobre revolução afetiva, a questão do próprio movimento LGBTQIA+, AP, né? Então, assim, é uma demanda muito grande que a gente tem. Causas identitárias, de um modo geral, né? Mas na verdade, tinha uma origem. A gente teve um evento que, inclusive, o Pedro Dulce estava presente nesse evento, na época, sobre
é a questão da presença cristã pública e a questão do pluralismo, de princípios. Eu fui muito influenciado por Jonathan Chaplin, que ele dirigia um centro, Kirby Lane, em Cambridge, lidando com temas de ética social e cristianismo. Ele tem um livro premiado sobre Herman Doiver, de sociedade civil, e eu fui muito influenciado pela ideia dele de pluralismo de princípios, que é diferente da visão liberal. Os liberais falam muito de diversidade, mas diversidade no discurso liberal progressista não é a mesma coisa que divergência. Diversidade significa que cada um tem o seu estilo de vida e ninguém pode ser contestado. Cada um no seu quadrado. Sim, mas essa não é a tradição clássica. A concepção lockeana de tolerância implica o reconhecimento de divergências e não apenas de diferenças. E o discurso de direitos humanos no Brasil é muito dominado por uma visão desse liberalismo que tem traços totalitários. Qualquer um pode ser o que quiser e ninguém pode dizer nada sobre ninguém, ninguém pode divergir. Especialmente, né? Se você divergir de mim, né? Exato, não pode divergir. Então, isso não faz sentido. Uma sociedade plural tem que acomodar muçulmanos e cristãos. E os muçulmanos vão dizer que os cristãos estão errados, e os cristãos dizer que os muçulmanos estão errados. E eles têm que dar um jeito de conviver. Então, hoje a gente vê, por exemplo, que a cultura LGBTQIA+, ela tem um discurso que é o discurso da diversidade, não é do pluralismo, porque ela não aceita que exista um grupo na sociedade que acha que ética sexual é de outro jeito. Eles não conseguem conviver com a existência de uma pessoa que acha que esse modo de vida é eticamente errado, é ameaçadora. A mera existência. Não faz sentido isso. Não. Porque, em tese, eles lutam justamente contra isso quando se refere a eles, né? Exato. Então, mas o que era o meu ponto? Eu já buscava alternativas a respeito disso e eu esperava ter uma oportunidade de trazer a ideia de pluralismo de princípios, que é uma visão mais comunitarista de como lidar com essa questão, é diferente da visão liberal. Mais orgânica, inclusive. A ideia era levar essa discussão para os atores. E eu tive algumas oportunidades muito legais com isso, porque a diretora LGBT do governo, a gente trabalhava do lado, então a gente chegou a planejar algumas ações juntos, inclusive. E eles acharam que fazia sentido, né, a proposta de pluralismo que a gente tinha. Mas, apesar desse e de outros projetos, aí é uma posição pessoal, obviamente o ouvinte não tem que concordar com isso, mas eu divergi totalmente da resposta do governo à pandemia. Eu acho que ela foi extremamente grave e se tornou impossível para mim continuar. Então, até por causa da questão científica também, eu também sou ligado à Associação Brasileira de Cristãos na Ciência e a gente estava acompanhando os dados da pandemia antes mesmo deles terem sido divulgados no governo, por causa dos estudos do grupo Lancet e outros aí. Então, quando as informações científicas começaram a sair sobre a pandemia e eu via o núcleo do governo negando, aí eu saí, não teve como continuar. Entendi. Agora, uma coisa interessante que você acabou mencionando aí é essa possibilidade do colóquio, da conversa de diferentes. Hoje a gente olha e vê uma sociedade que está à beira de um retrocesso civilizatório, porque não existe sociedade sem diálogo, não existe sociedade sem convivência, não existe sociedade sem política. Política com P maiúscula. Política é o que permite que diferentes convivam. E como é que você analisa esse momento na medida em que parece que chegou a um afunilamento tal que vai ser impossível, a partir de agora, conversar com duas pessoas sem correr-se o risco de ser rotulado pelo outro e, consequentemente, ser excluído ou cancelado e assim por diante. Existe esperança para a sociedade brasileira voltar a ser aquela sociedade que podia conviver sem concorrer? Exercício de futurologia. Você que é o cara aqui, eu estou só fazendo as perguntas. Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho algumas ideias sobre o que a gente deveria fazer, né? Sobre a eficiência disso, eu não sei. Realmente, eu acho que as mídias sociais modernas e essa aceleração do sentimentalismo na sociedade está destruindo a nossa capacidade de raciocínio crítico. Os sistemas políticos foram desenhados, modernos, precisamente para esfriar o processo político, desacelerar o processo político.
Um processo político muito acelerado é uma guerra. Então, se você desacelera esse processo e você tem múltiplas instâncias de competição política e de ideias em que as pessoas conseguem, com o sangue mais frio e com mais tempo, pensar e tomar decisões, ou seja, você racionaliza a discussão e a divergência, então você pode construir consensos. Isso leva tempo. Na medida que você tem uma sociedade mais psicologizada e emocional e reativa, e a internet acelerou isso ainda mais, né? O pessoal chamava isso antes de efeito CNN, mas agora a gente já tem isso, as mídias sociais aceleraram isso. Efeito WhatsApp. Então não dá tempo das pessoas processarem racionalmente a informação, e por isso fake news rodam tão rapidamente. Não é que não tinha fake news antes, mas é que você tinha mais tempo para processar a informação. E agora não tem tempo. Então, os alinhamentos tribais, esse sistema ele explora os nossos viés cognitivos. Então, os alinhamentos tribais são muito rápidos, é acelerado demais. Tem um cientista político inglês que publicou um livro super legal sobre isso, o título é super legal. Nervous States, estados nervosos, mas ele está falando de países, né? Mas é isso, os estados nervosos comprometem as decisões. Até mesmo no campo da guerra hoje. Esses mecanismos de ataque, como a Rússia desenvolveu agora, que são extremamente rápidos, alguns projéteis que eles têm, e que você hipersônicos. Hipersônicos, você não tem tempo de resposta. Então, não dá para você fazer um processamento político. A decisão vai estar na mão de um técnico, se você faz um ataque reativo ou não. Porque não dá tempo de passar num telefone vermelho e falar com a presidência. Agora, Guilherme, o que você está falando então é que esse estabelecimento de pontes, de pessoas sensatas que tentem esfriar um pouco os ânimos para permitir uma discussão racional, objetiva, que vá para além das coisas viscerais, do fígado mesmo das pessoas, remete àquela ideia de Jesus de bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Ou seja, é possível os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Exato. Ou seja, em outras palavras, a pergunta é... É quem não tenta controlar. Isso. Esse é o paradoxo. É que quem é que vai herdar a terra? Não são os que impõem sua vontade. Os territorialistas. Exatamente. São os mansos. São os mansos. É o caso do próprio Jesus. E os pacificadores, porque revelam o caráter conciliador daquele Deus que reconcilia consigo mesmo um mundo diferente e rebelde. Não é somente diferente, ele é diferente e rebelde, porque ele é rebelde contra o Criador e mesmo assim o Criador estende a mão e envia o seu próprio Filho. A parábola daquela história dos trabalhadores que são enviados e são açoitados e depois o dono da vinha manda ainda assim o próprio filho, e o filho mostra uma resolutividade de Deus de ser misericordioso ao extremo, ao absurdo, de ser ofendido e mesmo assim estender a mão. Esse papel existe como uma possibilidade nesse momento de não diálogo para os cristãos, ou seja, existe espaço para uma igreja conciliatória, reconciliadora, cristãos que consigam sentar à mesa com esquerdistas e direitistas e mesmo assim criar espaços em comum, obviamente depois que eles baixarem a temperatura nervosa dessas eleições? Eu acho que a tarefa é essa. Eu tenho pensado muito numa questão de ética cristã até, porque se de fato essas mídias sociais estão explorando esses nossos vieses e estão destruindo a reflexividade no processo de conversação, se a gente está ficando tribal por isso, então talvez isso seja uma questão de ética cristã. Eu queria começar por aí. Eu começo a me perguntar, por exemplo, o que nós vamos fazer como cristãos com o Twitter. Os cristãos evangélicos no Brasil, historicamente, evitam a bebida. Isso está mudando agora, né? As gerações novas estão entendendo que não é por aí. Mas, tradicionalmente, é proibido. Proibido o álcool, proibido o vinho, proibido essas coisas. Mas eu acho que o Twitter é uma droga muito mais pesada para muita gente, para muitos de nós. Estados de embriaguez também chamado tretas, causar... Cancelar. Exatamente. E eu não posso nem dizer que eu não tive culpa nisso até hoje. Foi, né? Porque você... Então, isso começou a se tornar um ponto de preocupação para mim. Eu acho que a gente precisa
pensar na nossa ética de comunicação. É o jeito que a gente se comunica, que a gente traz informação, que a gente responde informação, que a gente julga os portadores de uma informação ou de uma opinião. Nós temos um grande problema aí. Eu acho que é um grande problema. E esse é um problema geral, é um problema de educação cristã. Você é pastor, eu sou pastor também, isso é um problema de escola dominical, um problema de discipulado. Nós vamos ter que lidar com isso em algum momento. É uma questão ética tão importante quanto, por exemplo, na tradição cristã católica, ortodoxa e protestante, é o problema do sexo fora do casamento, por exemplo. Toda a tradição cristã defende o casamento. Porque o sexo fora do casamento leva a vícios variados. Mas a nossa ética de comunicação é totalmente, hoje, no ambiente evangélico, é indistinguível. Ou seja, em outras palavras, o que você está dizendo da mesma maneira como a gente percebe um fenômeno de algum tempo em que a gente diz que sexo antes do casamento é pecado, mas tem que constatar que, às vezes, os padrões de comportamento dentro e fora se parecem muito. Você está dizendo que, em termos de comunicação, a maneira como certos cristãos hoje agem no Twitter, no WhatsApp e assim por diante, são tão nocivos, doentios, patológicos e patologizantes quanto aqueles que não são cristãos. Ou seja, se você não conhece a figura, você não diria que ele é cristão. Não, certos cristãos, eu estou falando de mim. Estou falando de mim. Eu já tive todo tipo de treta no Facebook, na época que se usava Facebook. Apesar de muita gente ainda usa, né? Não é uma rede, desapareceu ainda não. Não chega a ser o Orkut, né? Não, mas eu comecei a pensar a respeito do meu próprio comportamento. Aí fui estudar sobre infodemia, sobre viés economia comportamental, que é um campo de interesse meu. E aí eu me vi ali, né? Descrito. E isso começou a me deixar bastante suspeitoso sobre essas transformações. Existem transformações históricas que são trazidas por tecnologia. A gente pode citar, por exemplo, a própria imprensa, o Gutenberg e a Bíblia sendo publicada, e as pessoas aprendendo a ler. Então, a gente tem alguma transformação civilizacional acontecendo e ela está sendo acelerada por essa tecnologia. Eu não tenho dúvida. Por exemplo, se a gente for uma coisa mais agora, contemporânea, quase simultânea à nossa geração, certamente a questão do spam de concentração. Por exemplo, a gente está aqui chegando a praticamente 1 hora de conversa com a esperança de que as pessoas tenham apertado o pause, tenham ido ao toalete, tenham tomado um lanche para voltar para a conversa, porque, de fato, em 1 minuto, se você quiser falar com a maior parte das pessoas, é o que você tem, porque você tem para gravar um Reels ou alguma coisa desse tipo. Esse spam de concentração tem a ver com o efeito da tecnologia. Mas o que você está dizendo é que, mais do que um processo cognitivo, digamos assim, de concentração, de memória, que são claramente cognitivos, você está dizendo que a afetividade humana está sendo afetada por isso. Inclusive a ponto de você se desconhecer. Mas espera aí, isso aí é Guilherme, que chega a ser agressivo numa mídia social, quando, em tese, ele não é um cara de conversa, de papo. O que é que mudou no cérebro? É isso aí que você está falando? Não, é exatamente isso. É que a comunicação nessas mídias é desencarnada. Então, a falta de um contexto completo de relacionamento permite reações também emocionalmente unidimensionais. E, de repente, você está brigando com uma pessoa que você não sabe por que você está brigando. De repente, ela é uma pessoa muito melhor do que você e você nem entendeu o que ela está dizendo. E você já está tirando conclusões e entrando em conflito. Eu continuo tendo que lutar com isso, mas quando eu percebo que eu pesei a mão, eu adquiri já um hábito há algum tempo de me desculpar ali mesmo. Na mídia social, não, realmente isso aqui, desculpa, viajei. A gente tem que fazer isso. Mas a gente precisa fazer algo mais do que isso. Eu acho que a gente tem um problema aí com virtudes mesmo. Virtudes epistêmicas é a nossa capacidade de ser honesto e de julgar criticamente, ter paciência na discussão. E também virtudes comunicativas. E elas são virtudes necessárias. Por que eu acho que isso é um problema novo? Porque antigamente algumas pessoas falavam. O jornalista falava, o professor falava, o pai falava, a mãe falava, o pastor falava. É uma figura de autoridade. Agora todo mundo fala. E fala o que quer. Todo mundo fala.
e as figuras de autoridade não estavam preparadas para serem obrigadas a ouvir, e as pessoas que antes não falavam não foram preparadas para falar. A realidade é essa. Então, a gente está vivendo uma confusão enorme. O meu ponto é que isso está acelerando a polarização. Não é que isso é a única causa, mas isso está dificultando terrivelmente um processo de reconciliação. Então, um passo que eu acho que seria importante é a gente conversar abertamente sobre isso. Temos que moderar a nossa comunicação. Um dos lugares onde os cristãos mais pecam hoje se chama Twitter. A gente tem que dizer isso abertamente. Curiosamente, a gente estava fazendo um outro programa aqui no Mackenzie chamado Diálogos na Academia. E eu estava tratando com um professor que trabalha a questão do direito eleitoral. E ele falava algo parecido em relação ao tempo de propaganda eleitoral gratuito que foi modificado na legislação mais recente e que faz com que a impressão que tem é que a campanha nunca acaba. Ou seja, ela está todo o tempo acontecendo mesmo fora do tempo regulamentado por lei. E grande parte disso, segundo os estudos que ele fez, decorre do fato de que as pessoas estão no palanque virtual 24 horas, 365 dias no ano. Então, é como se aquela coisa, o sistema estivesse rodando assim, numa aceleração e numa continuidade tão grande que, em algum momento, ele vai superaquecer e vai se descontrolar. Isso talvez tenha no aspecto intrapsíquico do indivíduo, que é o que você está falando, mas também das relações sociais. Então, é um processo em que, curiosamente, aqui a gente está divagando, a tecnologia está nos levando de volta para o tempo das ordens primitivas. Quando, na verdade, em tese, né, ao longo da linha da história, ela nos leva para frente, mas, na verdade, ela está nos levando, parece que, ao ponto de exaustão, enquanto indivíduos e enquanto sociedade, que vai fazer com que da própria tecnologia surjam comportamentos primitivos que estão lá atrás, quando ainda não havia sequer civilização. Então, mas esse é o ponto do estudo do Martin Schaeffer, saiu no começo do ano, que foi o maior feito até o momento sobre isso. É que realmente ele estuda tipping points. Tipping points é, por exemplo, uma mudança climática ou uma mudança em correntes marinhas, por exemplo. Só que você tem tipping points sociais também. E a tese dele é que houve uma mutação que vai durar muito tempo, mas é muito tempo mesmo. A gente está há séculos nesse processo de ascensão do coletivo e da racionalidade. E essa inversão é muito grave. Se a gente teve mesmo essa inversão, que eu chamava de evolução afetiva, e a subjetividade e as emoções são o carro-chefe do processo, faz sentido, porque a gente vive num capitalismo emocional também, que bypassa a racionalidade e atinge os seus desejos diretamente. Então, nesse contexto, a gestão dos sentimentos e o cultivo da virtude é absolutamente urgente. É daí que eu penso que temas de bem comum e de virtudes pessoais estão na linha de frente agora da discussão. A gente precisa aprender a conviver como pessoas. E não adianta ficar discutindo o melhor sistema macroeconômico, tem que achando ser que isso vai resolver. Orgânica, né? Família, igreja. É porque na tradição intelectual brasileira existe a expectativa de que a gente não precisa de uma revolução ética burguesa para ter uma sociedade avançada ou futuramente até uma sociedade socialista na visão da esquerda. A gente não precisa disso. O que a gente vai ter é um processo de urbanização, industrialização e impessoalização, um processo mais weberiano, e aí ele supostamente levaria a gente a ser uma sociedade avançada como a sociedade europeia e tal. Mas essa expectativa não se concretizou, pelo menos nesse tipo de sonho, né, seja a esquerda ou a visão mais weberiana, não se concretizou. E o fato é que sem capital social, sem cooperação entre as pessoas, sem polidez, sem ética, você não tem como construir uma sociedade. É um sonho vão a ideia de que mudanças macroestruturais vão substituir o papel da cultura e dos relacionamentos. E o que eu acho interessante é que isso acaba trazendo para o centro da discussão uma perspectiva de vida e de história voltada e dirigida pela teologia. E por que eu digo isso? Porque quem supôs que essas revoluções macroestruturais, seja de ordem política, econômica, social, cultural, poderiam modificar o indivíduo, tornando individualmente mais desenvolvido e, consequentemente, mais comunitariamente convivível, digamos assim,
esquece de um dado concreto da teologia, que é a depravação total. Parece que se desconsiderou a ideia de que não dá para passar uma mão de cal num sujeito que está morto em seus delitos e pecados e dizer assim, conviva bem com os que são iguais e diferentes a você, porque no coração do homem reside toda a virtude ou miséria humana, né? Da imagem de Deus ou da depravação total. Exatamente. A gente não pode esquecer que antes desses processos mais recentes de secularização, então antes da Revolução Industrial, das chamadas revoluções burguesas e tudo mais, você tem ali 1000 anos na Europa de construção de comunidade e de fundamentos civilizacionais que ficaram debaixo da terra, que foram feitos pela Igreja Católica e depois por 200 anos ali de protestantismo. E toda a sociedade moderna está construída em cima desses fundamentos invisíveis, supostamente invisíveis. Foi a pergunta do Michael Polanyi, né? Qual é a pergunta dele? Por que o mesmo movimento niilista que acabou alimentando o stalinismo e o nazismo na Europa continental, e ele teve que fugir tanto da Hungria por causa dos comunistas e teve que fugir da Alemanha por causa dos nazistas, depois virou professor em Cambridge e depois na Universidade de Manchester. Mas qual era a questão dele? O que tinha diferente aqui? Porque os niilistas estavam soltos na Europa inteira. Por que no mundo anglo-saxão isso não levou a uma derrocada civilizacional? Por causa dos fundamentos. Que estavam enterrados. Por causa desses fundamentos. O ponto dele é que eram os mesmos fundamentos na Europa toda, mas eles duraram mais por algumas razões específicas no ambiente anglo-saxão. Possivelmente, inclusive, por conta da reforma protestante mais tardia nas Ilhas Britânicas, né? E provavelmente também por causa dos avivamentos religiosos. Sim. Isso também aconteceu na América. Eles têm uma relação direta. É o seguinte, esse pessoal do MacPlay nunca mais vai me convidar para fazer a edição, porque quando eu venho aqui, eu meto o pé na jaca, só trago gente boa para conversar de assunto de A a Z, e vai passando o tempo e eles vão ficando assim, para esse negócio, o senhor é analógico e está virando digital, acha que o povo vai ficar 1 hora ouvindo vocês? Eu espero que sim. Mas a gente tem que acabar, né? Fazer o quê? Claro. Então, Guilherme, você que está aqui com a gente no Mackenzie, nesse Maccast, também porque está participando conosco do encontro de professores mackenzistas que nós realizamos uma vez por mês, para fechar esse nosso papo, que mensagem você traria? E eu sei que é pedir muito para alguém que tem tanto conteúdo chegar a uma síntese numa única mensagem para o estudante do Mackenzie hoje e para o professor do Mackenzie hoje, que tem demandas bem específicas de produção, não apenas de conhecimento, mas produção de valores, de virtudes, de convivência. Porque, afinal de contas, a gente sabe que educar não é só informar, né? É também formar. Então, fica aí com a última palavra sua, de professor para professor, de mackenzista para mackenzista. Então, eu me lembro sempre desse mote, né, do Mackenzie, a respeito das ciências humanas e divinas. Nós vamos até ter uma conferência agora, na próxima semana, da Cristãos na Ciência, com o tema Ciência e Sapiência. E eu queria trazer uma referência bíblica. Na carta de Tiago, o autor nos fala sobre o que é a verdadeira sabedoria. E ele diz que ela é pacífica, tratável, cheia de bons frutos e que o fruto da sabedoria se semeia em paz pelos que buscam a paz. Então eu queria trazer esse conceito. A gente precisa de ciências, a gente precisa de informação, de jornalismo, de discussão pública, mas o mundo antigo, tanto hebreu quanto grego, sabia que a sabedoria é um pouco mais do que mero conhecimento. E a verdadeira sabedoria não produz apenas o entendimento da realidade, mas a convivência. E eu acho que nesse momento, além das ciências, a gente precisa de sabedoria, porque o que a gente não está conseguindo fazer no Brasil hoje é a convivência. Bom, chegamos, né? Como vocês gostam de dizer aqui, chegamos ao final de mais essa edição do Maccast. Eu recebi Guilherme de Carvalho, um querido amigo e uma das mentes brilhantes dessa geração. Eu espero contar com você na próxima edição com gente tão boa quanto Guilherme aqui no Maccast. Grande abraço, fica para a próxima.